O falso reavivamento e a contrafação do derramamento do Espírito Santo. As coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo, quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas, e isto será chamado Operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruído. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. A verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. A mesma espécie de influência se introduziu depois da passagem do tempo em 1844. Fizeram-se as mesmas espécies de representações. Os homens ficaram exaltados e eram trabalhados por um poder que pensavam ser o poder de Deus. Fui instruída a dizer que, nessas demonstrações, acham-se presentes demônios em forma de homens, trabalhando com todo o engenho que Satanás pode empregar para tornar a verdade desagradável às pessoas sensatas. Que o inimigo estava procurando arranjar as coisas de maneira que as reuniões campais, que tem sido o meio de levar a verdade da terceira mensagem angélica perante as multidões, venha a perder sua força e influência. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons como me foram apresentadas em janeiro último. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música, a qual, devidamente dirigida, seria um louvor e glória para Deus. Ele torna seu efeito qual venenoso aguilhão da serpente. Mensagens Escolhidas, Vol. 2, páginas 36 e 37. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais que afastam, na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. Mensagens Escolhidas, 2, página 42. Eventos Finais, 159. A música é o ídolo adorado por muitos professos cristãos observadores do sábado. Satanás não faz objeções à música, uma vez que a possa tornar um caminho de acesso à mente dos jovens. Testimônios, volume 1, página 506. Foi-me mostrado que a juventude deve assumir um padrão elevado e fazer da palavra de Deus seu conselheiro e sua guia. Solenes responsabilidades repousam sobre os jovens, as quais consideram levianamente. A apresentação de música em seus lares, em vez de conduzir à santidade e espiritualidade, tem sido um meio para afastar as mentes da verdade. Testimonies 1, páginas 496 e 497. Insensivelmente, a Igreja tem seguido o espírito da época e adaptado suas formas de culto às necessidades modernas. Todas as coisas, na verdade, que contribuem para tornar atraente a religião, a Igreja hoje emprega como seus instrumentos. Gera acima a Igreja de Jesus hoje, mediante a falsa parceria com o mundo incrédulo, abandona os métodos divinos de sua verdadeira vidai, entrega-se aos costumes de uma sociedade sem Cristo. GC, página 384 a 387. Mas, ó que triste quadro! Aqueles que não se submetem à influência do Espírito Santo, em breve perderão as bênçãos recebidas, quando reconhecem o erro como sendo do céu. Ele removerá o seu Espírito Santo da Igreja e o dará a outros que o apreciarão. Review and Herald, Vol. 3 a 273, 16 de julho de 1895. Os professos seguidores de Cristo não mais são um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é indistinta. As pessoas estão se subordinando ao mundo, às suas práticas, seus costumes, seu egoísmo.
A Igreja foi-se para o mundo na transgressão da lei, quando o mundo deveria ter vindo para a Igreja em obediência à lei. Diariamente, a Igreja está se convertendo ao mundo. Parábolas de Jesus, 315 e 316, de 1900. O poder central da Terra é um demônio. O seu trono está no meio do mundo, onde deveria ter estado o trono de Deus. Ele tem sido prestigiado pela Igreja, porque a Igreja tem se conformado com o mundo e está vivendo em transgressão da santa lei de Deus. Letter 78, 20 de janeiro de 1900. Este dia com Deus, 28. O dia de Deus está bem diante de nós, e o mundo tem convertido a Igreja. Ambos estão em harmonia e estão agindo segundo uma política de curta visão. Boletim da Associação Geral, primeiro trimestre, 1900. A Igreja adotou o mundo na sua comunhão e tem dedicado suas afeições aos inimigos da santidade. A Igreja e o mundo estão situados no mesmo terreno em termos de transgressão da lei de Deus. A Igreja prefere assimilar o mundo em lugar de separar-se de seus costumes e vaidades. Manuscrito 4419, 1900. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da Igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. O grande conflito. Página 589. Como posso suportar o pensamento de que a maior parte dos jovens nesta época não alcançarão a vida eterna? Que os sons da música instrumental possam cessar e que eles não mais desperdicem tão precioso tempo deleitando-se em suas fantasias. Que devotem menos tempo ao vestuário e vãs conversações e apresentem fervorosas e angustiantes orações a Deus para obterem uma sadia experiência. A grande necessidade de um profundo exame de consciência à luz da palavra de Deus. Que cada um faça a pergunta: sou correto ou corrupto de coração? Estou renascido em Cristo ou tenho ainda coração carnal com nova roupagem exterior? Apresentai-vos ante o tribunal de Deus e vede se a luz divina possuis qualquer pecado secreto, qualquer iniquidade, qualquer ídolo que não sacrificastes ainda. Orai sim, orai como nunca antes orastes, para que não sejais iludidos pelos artifícios de Satanás. A fé pela qual eu vivo, página 313. A história se repete e precisamos estar atentos para não cair no engano. Deus é santo e requer santidade de seus servos, requer um culto racional e não um culto emocional, onde não há transformação do caráter. Assim é, e infelizmente está ocorrendo, apesar do alerta oficial de Deus por meio de sua serva. Se você está presenciando tudo isso, não é mera coincidência. É a profecia sobre a apostasia se cumprindo. Os verdadeiros servos de Deus não apoiam a apostasia e não oferecem fogo estranho ao Senhor, e sim mostram que os que assim fazem e participam estão a fazer como Caim, oferecendo ao Senhor um sacrifício de acordo com a vontade humana, e não um sacrifício em conformidade com a vontade de Deus. Que o Senhor conceda a todos o discernimento espiritual necessário para que não sejamos arrastados pela grande maioria para a correnteza do engano. Vigie, para que ninguém vos engane. A contrafação do derramamento do Espírito Santo precede o verdadeiro. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e à sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação.
Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. O Grande Conflito, página 464, a contrafação do derramamento do Espírito, que será realizada em breve por Satanás, também será uma grande prova para os fiéis servos de Deus, uma vez que vem antes do verdadeiro derramamento do Espírito. Satanás procurará levar os fiéis servos de Deus a crer que estão enganados quanto à sua posição bíblica, uma vez que, segundo o que os olhos humanos podem divisar, o poder do Espírito durante a contrafação se encontra ao lado daqueles que abraçaram as falsas teorias. Sabendo disto, Deus já nos deu de antemão uma mensagem segura sobre como podemos estar certos de que esta será uma obra satânica e não uma obra do Deus vivo. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. O Grande Conflito, página 464. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem evangélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Primeiros Escritos, página 161. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.